Olá, sejam muito bem-vindos novamente ao compartilhamento do resumo da Bhagavad Gita, do conteúdo do Gita. Estamos no capítulo 2 e vamos hoje ao verso 17. Fazer minhas reverências. Magyana Timiranda Syagya Jana Salakaya Chakshum Militayena Tasmai Shri Guruve Namaha. Embora eu tenha nascido na mais escura região da ignorância, esse mundo material, o meu mestre espiritual abriu meus olhos com a tocha do conhecimento transcendental. A tal mestre espiritual, preste minhas respeitosas e infinitas reverências, Jaya Krishna Gurudeva, Deus, professor máximo de todas as filosofias e todas as escrituras sagradas, Jaya Srila Prabhupada, pela sua misericórdia, veio ao Ocidente, especialmente em Nova York, onde saiu da Índia no navio cargueiro para trazer o conhecimento da Bhagavad Gita e demais escrituras sagradas, cumprindo a ordem do seu mestre espiritual. Sim, temos que ter um mestre espiritual para nos guiar nessa senda material, para que a gente possa realmente acordar para o verdadeiro conhecimento. E a Bhagavad Gita, a canção do Supremo, o Bhagavad Gita, desculpem, eu sempre faço confusão nesse U-A, mas o que importa é que o Bhagavad Gita é a canção do Supremo. E essa canção do Supremo, ela pode ser muito bem direcionada para toda essa proposta clara e objetiva, que é viver os ensinamentos do Senhor Supremo através da consciência de Deus, através da Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna. Sociedade Internacional para a Consciência de Deus. Olhe que algo interessante, que proposta interessante, não algo, proposta interessante. Sermos participantes dessa sociedade que é consciente de Deus, porque tem os conscientes de Deus e os inconscientes e os inconsequentes. Os inconsequentes se encontram no modo da ignorância. Os não conscientes estão no modo da paixão, tentando buscar entender o que é Deus, como é que eu me comunico com Ele, como é que eu me relaciono com Ele, quem sou eu, o que é que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou depois que eu saio desse corpo. Então, essa paixão que vai mover você à consciência de Krishna, consciência de Deus, que é estarmos fazendo parte da Sociedade Internacional para a Consciência de Deus, que é uma oportunidade única da nossa alma neste corpo material, ter essa honra de participar dessa Sociedade Internacional para a Consciência de Deus, de Krishna. Sim, é uma sociedade diferenciada, é uma sociedade onde existem pessoas conscientes ou buscando essa consciência de Deus. E o Bhagavad Gita, ele clareia as nossas manhãs com o conhecimento para que a gente possa cada dia aprender mais e mais e melhor. Verso 17, capítulo 2. Deve saber que aquilo que penetra o corpo inteiro é indestrutível. Ninguém é capaz de destruir a alma imperecível. A alma jamais morre, né? As pessoas dizem, fulano morreu. Quem morreu foi o corpo. A alma, ela não pode ser destruída, ela não pode ser molhada, ela não pode ser excluída, porque ela foi criada por Deus. Ela é a própria centelha divina, a minúscula centelha divina, parte do Criador, parte do nosso maior administrador de tudo que existe, que chama-se Deus, Krishna. Este verso dá uma explicação mais clara da verdadeira natureza da alma, que se espalha por todo o corpo. Qualquer pessoa pode compreender que o que se espalha por todo o corpo é a consciência. Então, consciência de Deus. Eu fiz a introdução hoje convidando vocês para participarem de uma sociedade diferente, chamada Sociedade Internacional para a Consciência de Deus. Então, essa consciência são essas almas que estão em consciência que Deus está em mim e que eu estou em Deus. Então,
essa verdadeira natureza da alma que se espalha por todo o corpo é a consciência. Todos têm consciência parcial ou completa das dores e prazeres do corpo. Esta abrangência da consciência limita-se ao interior do próprio corpo. As dores e os prazeres de um corpo são desconhecidos a outros. Então, como diz aquela música, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Então, cada um sabe a dor que sente, mas ninguém conhece todas as dores e prazeres que existem, que são existentes nesse corpo. Por quê? Porque falta instruções, falta conhecimento, falta essa abrangência no sentido dessa inteligência, dessa consciência, de ter a consciência, porque muitas vezes fulano fez isso, fulano não tem consciência. Ou então, você está sentindo peso na sua consciência? É outra expressão muito usada. Por que existem essas expressões? Por que existem esses direcionamentos entre corpo e alma, consciência? Vamos à explicação. Cada corpo é a corporificação de uma alma individual. Cada corpo é a corporificação de uma alma individual. E o sintoma da presença da alma é percebido como a consciência individual. Então, eu tenho meu estado de consciência. Eu tenho consciência disto. Já outro não tem consciência daquilo. Já outro é inconsciente, inconsequente, irreverente. Porque não tem essa consciência de estar machucando a si próprio, como também aos outros, ao planeta e ao mundo. Então, essa alma é percebida como a consciência individual. A alma é descrita como sendo do tamanho de uma 10ª parte da porção superior da ponta de um fio de cabelo. Agora chegou. Aqui está o tamanho da nossa alma. Vou repetir e vou ler bem devagarzinho. A alma é descrita como sendo do tamanho de uma 10ª milésima parte da porção superior da ponta de um fio de cabelo. Então, você tira o seu fio de cabelo, olha para a ponta do fio de cabelo e você multiplica isso por 10 vezes 1000, que vai dar o tamanho da nossa alma individual. Sim, aqui está no Bhagavad Gita. Quando a ponta superior de um fio de cabelo é dividida em 100 partes, e cada uma dessas partes volta a ser dividida em 100 partes, cada uma destas partes é a medida da dimensão da alma espiritual. Então, eu vou repetir. Quando a ponta superior de um fio de cabelo é dividida em 100 partes, você pega a ponta de um fio de cabelo e divide em 100 partes. E cada uma dessas partes volta a ser dividida em mais 100 partes. Aí você vai ter a medida da dimensão da alma espiritual. Essa dimensão está escrita da alma na versão do Srimad Bhagavatam, que foi outro livro autorizado, sucessão discipular, onde Srila Prabhupada traduziu para o inglês, e do inglês foi traduzido para outras línguas, que é onde está toda a cosmologia da criação. E aí, dentro desse livro está este tamanho da nossa pequeniníssima alma. Há inúmeras partículas de átomos espirituais, cada um dos quais mede 1/10 de milésimo da porção superior de um fio de cabelo. Aqui já está adentrando no átomo, nas partículas dos átomos espirituais, que a alma é composta de átomos espirituais e cada um dos quais mede 1/10 de milésimo da porção superior de um fio de cabelo. É a mesma medida, só que explicada de outra forma. E o que é que isso tem a ver com essa leitura de hoje, com o que a gente está passando aqui, tentando passar aqui para mim? Eu estou tentando passar para mim e para vocês, que a gente é muito pequenino. Muito infinitesimal. É a centelha, 100 vezes 100 mil, que dá 0,1 milésimo da porção superior de um pequeníssimo fio de cabelo. Portanto, resta nós termos a nossa noção de que a nossa alma é muito pequena. Muito pequena. A partícula individual da alma é um átomo espiritual menor que os átomos materiais, e tais átomos são inumeráveis. Então, está falando aqui da parte atômica da nossa alma. Já entra dentro da física quântica e desses demais departamentos
que nós temos que estudar, porque não é esta área que nossa, pelo menos a minha não é. E a gente tem que entender que esta pequeníssima centelha espiritual é o princípio básico do corpo material e a influência da mesma se faz sentir por todo o corpo, assim como a influência do princípio ativo de algum remédio espalha-se por todo o organismo. Então, que átomo zero, 1/10 de milésimo da porção superior do fio de cabelo se espalha por todo o corpo. Aí você pode ver a potência de Deus, a potência da criação, a potência desta belíssima criação da nossa alma, que é muito pequena mesmo, é pequeniníssima, como diz aqui, chamada de centelha espiritual. E esta alma se espalha pelo corpo, e esta alma é a nossa consciência. Então, tamanho não é documento, como diz no ditado, porque nós temos um corpo, o corpo muda, o corpo cresce, o corpo se desenvolve. E aí, qual é a influência do nosso corpo? Tem a influência sim, porque o corpo carrega a alma. E é importante a gente cuidar bem do corpo, porque ele carrega essa parte energética da alma, que é sentida em todo o corpo como a consciência, o que é a prova da presença da alma. Isso descrito no livro sagrado chamado Bhagavatam e trazido aqui para a Bhagavad Gita, porque nós estamos falando aqui da alma. Deve saber que aquilo que penetra o corpo inteiro, a Suprema Personalidade está falando, é indestrutível. Ninguém é capaz de destruir a alma imperecível. Nós somos Satchit Ananda, eternos. A alma é atômica em tamanho e pode ser percebida pela inteligência perfeita. Essa alma atômica flutua nas 5 espécies de ar: prana, apana, vyana, samana e udana. Então a alma ela está nessas 5 espécies de ar dentro da filosofia védica. Está situada dentro do coração como a grande alma na pequena alma, porque Deus é a grande alma e nós somos a pequena alma, e exerce sua influência em todo o corpo das entidades vivas corporificadas, exerce influência em todo o corpo das entidades vivas corporificadas. Quando a alma se purifica da contaminação das 5 espécies de ar material, sua influência espiritual se manifesta, porque nós estamos contaminados. Aqui na natureza material existe essa contaminação, nosso corpo também está contaminado, nossa mente está contaminada, nosso coração está impuro. E aí a gente precisa purificar esta alma, para que esta alma se liberte deste enredamento da atmosfera material. A alma atômica é admitida em todos os textos védicos da filosofia mais antiga do planeta Terra, que não é propriedade da Índia, é propriedade nossa, do nosso conhecimento, da nossa Jnana Yoga, da nossa união a Deus através do conhecimento. Então, precisamos entender que nós somos a 100ª-milionésima parte da ponta de um fio de cabelo. Centelha divina, centelha, eu sou uma centelha. Geralmente se ouve muito essas palavras sobre a alma, mas aqui no verso 17, no comentário de Srila Prabhupada, ele está explicando o tamanho da alma atômica, que só pode ser percebida pela inteligência perfeita, que não é o nosso caso. Nós não temos inteligência perfeita. Então, é uma grande notícia auspiciosa. A primeira vez que eu li sobre este significado e este verso, eu fiquei muito feliz de saber que eu sou uma centelha divina e que a minha alma precisa ser direcionada para plataformas superiores através de sair desse condicionamento material. A influência da alma atômica pode espalhar por todo um corpo específico. Essa alma atômica está situada no coração de cada ser vivo, e porque a medida da alma atômica está além do poder de comprovação do qual os cientistas materiais são dotados, que tudo a gente quer provar aqui na Terra, e a gente não acredita em nada que é provado, isso é especulação mental e falta de conhecimento. Alguns deles declaram totalmente que não existe alma, né? Assim, não, a alma não existe. Espírito, isso é conversa, isso é misticismo, né?
A alma atômica individual está precisamente no coração, junto da superalma, juntinhos. A grande alma na pequena alma. Daí, todas as energias de movimento do corpo emanarem desta parte do corpo, coração. Veja que o coração é o único órgão que o câncer não penetra no coração. O câncer penetra em todas as outras partes do corpo, exceto o coração. Mas o coração, quando ele vai embora, né? Então, daí, os corpúsculos que transportam o oxigênio dos pulmões obtêm energia da alma. Tudo vem da alma. Quando a alma abandona essa posição, a atividade do sangue gerará a fusão, cessa. A ciência médica aceita a importância dos glóbulos vermelhos, mas não consegue comprovar que a fonte da energia é a alma. A fonte da nossa energia é a alma. A ciência médica, entretanto, admite que o coração é a sede de todas as energias do corpo. Viva! Que bom que nesse processo aqui a ciência materialista concorda. Tais partículas atômicas do espírito total são comparadas às moléculas do brilho do sol. Veja só como é tudo criado pelo Criador de forma magnífica. Tais partículas atômicas do espírito, da alma, total, são comparadas às moléculas que existem no brilho do sol. Nós somos comparados ao brilho do sol. No brilho do sol há inúmeras moléculas radiantes. De modo semelhante, as partes fragmentárias do Senhor Supremo são centelhas atômicas dos raios do Senhor Supremo. Nós somos as centelhas atômicas dos raios do Senhor Supremo. Que coisa maravilhosa e bela, chamada de energia superior. Logo, que alguém siga o conhecimento védico, que é a ciência moderna, ele não pode negar que a alma espiritual existe no corpo. E a própria personalidade de Deus descreve explicitamente a ciência da alma no Bhagavad Gita. Nós estamos estudando aqui a ciência da alma atômica, o seu tamanho, a sua medida, como é que ela se espalha pelo corpo. A alma é a consciência que está nesse processo explícito de consciência de todos os órgãos do corpo, e principalmente do coração, que é onde está também a grande alma de Deus instalada no coração. Então, viva que nós hoje podemos ter esse conhecimento que nunca foi explicado para nós. E nós temos a boa aventura, a boa fortuna de poder ter esta oportunidade de quem está agora aqui me escutando a ouvir sobre o tamanho atômico da nossa alma espiritual. Verso 18. O corpo material da entidade viva é indestrutível, imensurável e eterno, de certo chegará ao fim. Portanto, luta, ó descendente de Bharata, com teu corpo que chegará ao fim, porque a alma é eterna, imperecível. O corpo material é perecível, a alma é imperecível. Pode parecer imediatamente, ou isso pode acontecer após uma centena de anos. 100 anos é o máximo que uma alma no corpo vive aqui no planeta Terra. Os que passam disso já é exceção ou exceções. É apenas uma questão de tempo. Não há possibilidade de manter o corpo indefinidamente. A alma espiritual é tão diminuta que não se pode ver, nem mesmo ser vista pelo inimigo, e muito menos pode ela ser morta. A alma jamais pode ser morta. Como foi mencionado, ela é tão pequena que ninguém pode ter a ideia de como medir a sua dimensão. 100 vezes 100, centelha, milionésima parte da ponta do fio de cabelo, e não pode ser medida. Não há motivo para lamentação, porque a entidade viva como ela não pode ser morta, nem pode o corpo material perdurar após certo tempo ou ser permanentemente protegido. A diminuta partícula do espírito total adquire este corpo material conforme suas atividades. A alma entra no corpo para exercer as atividades. E assim deve-se praticar a observância dos princípios religiosos. Então, repetindo, assim, de ambos os pontos de vista, não há motivo para lamentação, porque a gente se lamenta pelo corpo, porque pela alma a gente não pode se lamentar, porque ela é eterna. Porque a entidade viva como ela não pode ser morta. Que entidade viva? A alma
dentro de nós se chama-se entidade viva. Eu sou uma alma eterna, cheia de conhecimento, sabedoria e bem-aventurança menor. Mas o meu corpo material, ele é perecível, ele vai perecer em algum momento da vida. Assim, a entidade viva é qualificada como luz, porque é parte integrante da luz suprema. Olha que coisa linda. Assim como a luz do sol mantém o universo inteiro, a luz da alma mantém o corpo material. Assim como o universo, a luz do universo, como a luz do sol, só o universo, mantém o universo inteiro clareando, o sol clareia tudo. A luz da alma mantém o corpo material. Logo que a alma espiritual sai do corpo, ele começa a decompor-se. Portanto, é a alma espiritual que mantém este corpo. Em si, o corpo não tem importância. Não tem importância. E a gente aqui dá tanta importância ao corpo. A gente quer viver eternamente. Quer colocar um monte de coisa no corpo. Aí termina o corpo dando uma reação contrária. E em vez de a pessoa ficar bonita, ela fica o contrário de bonita, né? Ela fica algo feio. Por quê? Porque ela quer viver para sempre e isso não pode. O corpo não vive para sempre. A alma sim vive para sempre e ela pode ser eterna. Ela é eterna, ela pode ser eterna, não, ela é eterna, a alma é eterna. E ela pode habitar outras camadas superiores com outros tipos de corpos. E ela pode vivenciar outros tipos de vivência, que não só é essa vivência daqui da Terra. Então, portanto, é a alma espiritual que mantém este corpo. Em si, o corpo não tem importância. A Juna foi aconselhada a lutar e não aceitar considerações do corpo material em detrimento da causa religiosa de exercer a sua missão, seu dharma, que era lutar como um guerreiro. Verso 19. Aquele que pensa que a entidade viva é o matador e aquele que pensa que ela é morta, não estão em conhecimento, e sim em ignorância, pois o eu não mata e nem é morto. Que eu? O eu. A alma é chamada de eu superior. E Deus é chamado de eu supremo e o nosso corpo é chamado de eu inferior. Quando o ser corporificado é golpeado por armas fatais, convém saber que o ser dentro do corpo não é morto. Então, quando as pessoas matam na guerra, está matando só o corpo. A alma espiritual é tão pequena que é impossível matá-la com alguma arma material, como ficou evidente nos versos anteriores. E por causa de sua constituição espiritual, a entidade viva não pode ser morta. A gente se lamenta pelo corpo. Isso sim, porque a alma ela é eterna, né? E nesse processo, e por causa de sua constituição espiritual, a entidade viva não pode ser morta. O que é morto ou supõe-se que é morto é o corpo apenas. O que é morto ou supõe-se que é morto é o corpo apenas. Isso não significa que se deve matar o corpo. Jamais cometa as violências contra alguém. Então, o que é que isso quer dizer? Que não se deve matar o corpo de ninguém, porque o corpo é sagrado, porque acopla a nossa alma, a partícula atômica, a nossa consciência. Então, quando você mata um animal para satisfazer seus sentidos e se alimentar, você está matando aquela alma que está ali naquele corpo, precisando evoluir no corpo de gato, precisando evoluir numa lagosta, precisando evoluir numa formiguinha de açúcar. E aí a gente vai lá e pá, e mata. A gente vai lá, pá, e pesca. Tudo bem que a sociedade materialista foi feita dessa forma, mas para aqueles que já têm alguma consciência, algum respeito e que vê, o ponto vital é, eu vejo a alma em toda entidade viva. E quando se fala entidade viva, não se refere apenas ao ser humano, que de humano não tem nada. Nós não somos, poucos podem ser chamados de seres humanos neste planeta. Então, matar o corpo de alguém sem autorização é abominável e é passivo de punição pela lei do Estado e também pela lei de Deus. Então, quando você mata o outro, esqueça. Você está trazendo para você sua própria condenação. A Juna, todavia, vai ocupar-se em matar pelo princípio da religião e não por capricho. Por quê? Porque era preciso que a Juna lutasse naquela batalha, porque o lado de lá era um lado demoníaco, era pessoas mesmo sendo parentes dele, eram pessoas que não vinham exercendo um dharma divino, e sim exercendo e tendo atitudes que eram totalmente opostas ao dharma de Deus, que é viver a paz, o equilíbrio, viver
pacificamente. Então, Arjuna apenas cumpriu o que Krishna pediu, que era lutar para que o Dharma fosse realizado e que se chegasse a uma paz generalizada dentro daquela batalha de Kurukshetra que está aqui no conteúdo do Gita, da Bhagavad Gita, do Bhagavad Gita. Então, minha gente, a alma é eterna, não pode ser morta, ela é quem mantém o corpo e ela é a nossa consciência. Isso está em todos os animais, vegetais, minerais, onde tem energia de Deus, a alma de Deus está presente nesse conjunto. A alma maior com a alma menor, Deus e a entidade viva, seja ela de que espécies seja, porque aqui no planeta Terra existe 8 bilhões e 600 milhões de espécies de seres vivos, incluindo nós. Com gratidão, eu encerro mais um dia sobre a alma, a centelha divina.